Galera, quantas vezes algumas dúvidas atrapalharam o seu aprendizado, as suas notas e até a aprovação do seu vestibular? Esse é o primeiro de uma série de vídeos grátis que muitos alunos já me pediram para fazer e que eu vou tentar ajudá-los a tirar algumas dúvidas e melhorar teu aprendizado na tua casa e quem sabe poder ajudar também a sua aprovação no vestibular. Bom, eu acho que nada mais justo que a gente começar um estudo de biologia com uma análise sobre a origem da vida. Afinal de contas, a biologia é o estudo da vida e quando falamos em vida, nós temos algumas predisposições para chegar a certas conclusões. O que é vida? Qual o motivo da vida em si? Vou tentar responder essa pergunta para vocês hoje. Vejam só, eu coloquei aqui um esquema, um mapa mental, tentando indicar rapidamente o que significa vida na biologia. Um sistema fechado que apresenta capacidade de interação com o ambiente ao seu redor e também a capacidade de geração de energia e manutenção de uma série de reações químicas que permitem, obviamente, o funcionamento dessa estrutura. Isso se chama metabolismo. Bem, assim que essa estrutura, esse sistema fechado, apresentando metabolismo e capacidade de interação com o seu meio ao redor, consegue crescer, consegue se desenvolver, ela vai completar o seu grande objetivo, que é a reprodução. Portanto, quando falamos em vida, o grande objetivo da vida é de fato a reprodução. É claro que essa é uma visão biológica e, portanto, como cientista, nós devemos aceitar que numa interatividade com o ambiente, todos os seres vivos estão buscando de alguma maneira a reprodução. Peço que vocês me sigam no meu Instagram, @lftuon, e também no meu Facebook, Felipe Tuon. Meu nome é Felipe, eu sou conhecido também como professor Felão, sou biólogo formado na Unicamp. Apesar de ser biólogo, tenho algum conhecimento em física e química, então posso tentar ajudá-los também com essas ciências em geral, mas sempre relacionadas à biologia. E também tenho extensão em astrobiologia pela USP. Portanto, algum conhecimento que eu possa ajudar e tirar as suas dúvidas, lembre-se, esse é o grande objetivo desses vídeos. Muito bem, quando pensamos então num sistema fechado, com interação no ambiente, capacidade de reprodução e metabolismo, nós lembramos da primeira unidade que consideramos um ser vivo, a unidade chamada célula. Uma célula é de fato um sistema fechado por uma membrana, chamada membrana plasmática, que é formada por um grupo de lipídios, os fosfolipídios, e no interior dessa membrana encontramos um líquido, uma substância coloidal gelatinosa que se chama citoplasma, onde uma série de reações químicas acontece. É muito importante entender que na composição das células, moléculas, lipídios, água em grande quantidade, podemos falar também de açúcares, proteínas, sais minerais, e existe uma ampla relação entre a biologia celular e, portanto, a bioquímica. Esse metabolismo que a gente está falando, essa existência de reações químicas dentro de uma célula, dentro de um sistema fechado, é dirigido por uma ampla quantidade de substâncias que são estudadas na bioquímica. As substâncias podem ser consideradas inorgânicas, como a água e os sais minerais, ou então substâncias orgânicas, como os açúcares, os lipídios, gorduras, e as proteínas e principalmente o material genético. Afinal de contas, a capacidade de reprodução só pode ser dirigida pela presença do DNA e do RNA, os elementos que compõem o material genético. Bem, dessa maneira, quando pensamos nas substâncias minerais ou inorgânicas, a água é de longe a substância mais abundante. Os sais minerais vão aparecer sempre diluídos nesse ambiente aquoso. E a gente pode citar alguns sais minerais muito conhecidos. Por exemplo, o sódio e o potássio são dois elementos, dois cátions, e elementos que regulam a osmose, a troca de água entre a célula e o meio. Eles também, por exemplo, participam da transmissão de impulsos elétricos e informações. Os neurônios se mantêm funcionais com a presença dos íons sódio e potássio. Podemos pensar também no cálcio, Ca2+, um dos elementos também mais abundantes na natureza e que no nosso corpo, por exemplo, participa da composição estrutural óssea, cartilagem, e também podemos pensar no cálcio na atividade dos nossos músculos e também na coagulação do sangue. Perceba que o cálcio é um elemento com funções bastante diversificadas, Lembramos também do ferro.
Fe2+, presente no seu sangue, nos glóbulos vermelhos, as hemácias, que no interior delas apresenta-se a molécula da hemoglobina, uma proteína que carrega o gás oxigênio pelo nosso corpo inteiro. Veja, essa proteína não funcionaria se não fosse pelo ferro. Podemos pensar também em íons compostos, como por exemplo o nitrato e o fosfato. O nitrato, NO3-, é a forma que o nitrogênio chega nas nossas células e compõe algumas substâncias até orgânicas, como as proteínas, né, e o DNA. O fosfato, PO4,3-, é outro ânion de extrema importância, que também vai aparecer na composição de moléculas orgânicas, como o próprio DNA, mas também a molécula energética gerada no nosso metabolismo, no metabolismo celular, chamada ATP. Se não fosse o ATP, todas as funções celulares dependentes de energia simplesmente não existiriam. Enfim, os sais minerais são inúmeros, a gente citou aqui alguns rapidamente, claro, para esse vídeo como introdução, esse vídeo ficar um pouco mais light. Vamos agora olhar rapidinho, falar um pouquinho sobre as moléculas orgânicas. Os açúcares, carboidratos, são moléculas formadas pela reunião de átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Aliás, hidrogênio e oxigênio, que compõem a água, H2O, e um átomo de carbono. Pense, carbono com H2O, carbono com água, carboidrato. Essas substâncias são as principais fontes de energia do nosso corpo. A energia, de novo, aquela molécula energética chamada ATP, ela deriva da quebra, da metabolização desses carboidratos. Outras moléculas orgânicas, bastante importantes também, são as gorduras. Já falei, as membranas celulares, as membranas das células, são formadas por um tipo de lipídio, um tipo de gordura muito famoso chamado fosfolipídio. Também lembramos que as gorduras servem como energia em segunda instância, claro, porque eu já falei que a primeira instância são os açúcares, são eles que geram energia principalmente, mas quando o nosso corpo está isento de açúcares, com pouco açúcares, as gorduras passam a ser queimadas também para geração de ATP. Por isso que nós temos um estoque de gordura no nosso corpo, na região abdominal, região glútea, etc. Podemos pensar também nas proteínas, essas são as grandes campeãs. Meus alunos sabem, eu sempre falo isso, que se as células e o corpo fosse um palco de teatro, os atores e as atrizes seriam as proteínas. Elas são, galera, as principais moléculas que fazem acontecer o mundo celular. Todo o nosso metabolismo depende da função proteica, seja estruturalmente falando, nossa pele é formada por proteína, as escamas dos répteis, o bico de uma ave, tudo isso é proteína. O colágeno que está nos nossos ossos, na nossa pele também, é uma das proteínas mais abundantes do corpo. A albumina, que dá aí constituição para o seu sangue, servindo como reserva de aminoácidos. Não se esqueçam que as proteínas são feitas de aminoácidos. E temos as enzimas, que são as proteínas também mais famosas do nosso organismo, porque elas regulam e catalisam, como catalisadores biológicos, elas acabam ajudando a tornar reações químicas mais eficientes, mais rápidas de acontecerem. Enfim, mas você sabe que num palco de teatro, numa peça, os atores precisam de um roteiro. E se as proteínas são os atores, as atrizes do mundo celular, o roteiro desse teatro é o material genético, o DNA e o RNA. Essas moléculas vão dirigir, galera, a formação das proteínas e o funcionamento delas. Para que serve a proteína X, Y, Z? Cada uma vai ter sua função especificada pela leitura do nosso DNA. Dessa maneira, as próximas aulas podem fluir de uma maneira um pouco mais especificada. Podemos falar um dia sobre a célula, quero desenhar uma célula para vocês verem como é que é a estrutura celular, a membrana, o citoplasma, o núcleo, onde fica o material genético, e a gente pode ir conversando sobre cada estrutura. Repito, me sigam no meu Instagram e no meu Facebook, porque eu vou querer que vocês me falem que tipo de assunto vocês gostariam que eu falasse mais aprofundadamente, de modo que eu ajude a tirar suas dúvidas. Lembre-se, esse é o primeiro de uma série de vídeos grátis que eu estou querendo fazer para vocês, para ajudá-los ainda mais a passar no vestibular. Meu nome é Felipe, professor Felão. Tamo junto, galera, até a próxima.